Quero convidar os irmãos a abrirem o Evangelho de João, no capítulo 3, apenas o versículo de número 16. Peço, entretanto, àqueles que puderem que mantenham a Bíblia aberta durante a exposição desta manhã. Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16. Diz assim a Escritura: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os irmãos podem ler comigo esse versículo mais uma vez? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. Já foi chamado de versículo de ouro, versículo áureo de toda a Bíblia, talvez justamente por sintetizar em poucas palavras verdades essenciais da Bíblia que se encontram no âmago do Evangelho. Em poucas palavras, este versículo sintetiza uma grande quantidade de verdades essenciais do Evangelho de Cristo. Ele faz parte do diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos. Se você for aos primeiros 2 versículos do capítulo 3, diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quem era Nicodemos? O texto diz: ele era um fariseu, homem religioso, estritamente religioso, que fazia parte da seita judaica mais estrita, mais rigorosa, mais zelosa. Ele era também um dos principais dos judeus. Ele era membro do Sinédrio. Isso significa que em Israel, você escolhendo 70 homens, um deles era Nicodemos. Ele era também alguém rico, era alguém com posses. Outros versos vão informar-nos sobre isto, que Nicodemos era alguém de posses. E ele veio à noite ter com Jesus porque ficara impactado com os sinais que Jesus Cristo realizava. Ele disse: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, aqueles sinais que Cristo fez ou que Cristo fazia mobilizaram, inquietaram o coração de Nicodemos. E talvez por seu prestígio, por sua posição, ele foi ter com Jesus de noite. Ele procurou Jesus à noite para ali estar com Cristo, ouvir Cristo, indagar de Jesus Cristo. E Jesus vai trazer a Nicodemos uma palavra em que Jesus dirá acerca da obra do Espírito Santo em operar o novo nascimento. Jesus dirá a Nicodemos, que era um homem religioso: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te ter dito: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. E aí, na conversa com esse homem fariseu, religioso rigoroso, mestre em Israel, homem conhecido, homem reconhecido, homem de informação, de conhecimento notório, de reputação ilibada, Jesus vai dizer: importa-vos nascer de novo. O que nascer, quem não nascer de novo, Jesus diz em primeiro lugar, não pode ver o reino de Deus. Depois Jesus dirá: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Jesus falou isso para Nicodemos. E aquelas palavras devem ter calado fundo no coração de Nicodemos, que revelou uma falta de uma compreensão iluminada. Ou seja, Nicodemos, mesmo ali em Israel, mestre religioso, revelava a falta, a carência de uma alma iluminada, de uma alma esclarecida. E quem faz este esclarecimento, esta iluminação, é justamente o Espírito de quem Jesus Cristo estava se referindo. A gente observa Nicodemos, não falta conhecimento em Nicodemos, falta a Nicodemos aquela compreensão iluminada, esclarecida, que o Espírito promove. Jesus disse: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele diz no verso 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então, significa que é como se nascer de novo. Talvez até, quem sabe, simplificando, trazendo a um domínio bem básico a expressão de Jesus, e Jesus está falando de coisas celestiais e Nicodemos não está entendendo, porque falta ali essa iluminação, esse jato de luz, esse foco de luz a irradiar a sua alma, a iluminar os porões do seu coração. Falta a Nicodemos esse olhar limpo, esse olhar inteiramente aberto, que contempla a glória de Cristo. Ele ainda não viu o reino de Deus, ele ainda não entrara no reino dos céus. E Nicodemos, observa, era um fariseu religioso. Você observa os versos de 9 a 12. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falo, se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ou seja, Jesus estava trazendo verdades celestiais em linguagem tão simples, em linguagem tão acessível, e Nicodemos não estava discernindo
entendendo, compreendendo. Não é que faltasse a Nicodemos inteligência, faltava a Nicodemos iluminação, esclarecimento poderoso do Espírito. Porque essas coisas não são por força, não são por violência, nem é fruto da inteligência, nem é obra da eloquência, é do Espírito do Senhor. Isto faltava a Nicodemos. Ele era um dos principais dos judeus. Ele era mestre em Israel. Tu és mestre em Israel e ainda não compreendes estas coisas. E aí o Senhor Jesus Cristo vai mostrar a sua autoridade para falar de coisas celestiais. É interessante que Nicodemos veio atrás de Jesus, falando dos milagres e dos sinais, e Jesus vai dizer: olha, Nicodemos, a grande questão é que eu falo de coisas celestiais. Ele dirá aí nos versos 12 e 13: se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Jesus está dizendo: eu posso falar do céu porque vim de lá, porque estou lá com o Pai. Posso trazer palavras celestiais porque o céu é minha casa, vim de lá. E aí, nesse momento que Jesus vai usar agora na sua palavra as ideias de descidas e subidas, descer e subir. Ele vai dizer aí nos versos de 13 a 15, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, ou seja, o Filho desceu. Ele veio às profundezas da terra, enviado do céu. E esse Filho, Jesus diz, será levantado. Do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O Filho do Homem será levantado, tal como Moisés levantou a serpente no deserto. O Senhor Jesus está falando aqui da sua crucificação. Lá no livro de Números, Israel estava no êxodo, em direção à terra prometida, em peregrinação. E o povo de Israel murmurou, uma murmuração grave, que revelava a incredulidade, murmurou gravemente. Então vieram serpentes venenosas, abrasadoras, e elas picaram homens e mulheres em Israel, e muitas pessoas morreram. Foi como uma grande maldição, aquelas serpentes que vieram ali e picaram as pessoas e elas morreram. E aí então o povo, percebendo que algo grave estava acontecendo, veio a Moisés. E Moisés então consultou o Senhor: e agora o que faço? E o Senhor disse: Moisés, você ergue uma haste, coloca no alto desse poste, dessa haste, uma serpente de metal, de bronze, metal de juízo. Coloque lá no alto desse poste uma serpente de metal. E há de ser que todo aquele que tiver sido picado pelas serpentes e olhar para a serpente de metal, imediatamente terá cessado em seu organismo o efeito do veneno. E assim Moisés então levantou a haste, colocou no alto a serpente de bronze, e o israelita então passou a dirigir o seu olhar para a serpente. O que ele precisava fazer era meramente isso: olhar. Era isto, fixar o olhar. Ele podia estar de mãos vazias, ele podia estar de bolsos vazios, ele podia estar de barriga vazia. O que ele precisava fazer era olhar. E ele olhou e cessava o efeito do veneno. E aí Jesus diz:
e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E aí, Jesus vai dizer então que o olhar da fé que se ergue, está falando de descidas e subidas. O Filho do Homem será levantado. E agora, o olhar da fé se ergue. E aí Jesus vai dizer que todo o que nele crê, também em Cristo confia, se ergue, tendo a vida eterna. É nesse momento, então, que Jesus diz: Deus enviou o seu Filho unigênito. Deus enviou o seu Filho unigênito. É único, mas é mais do que único. Ele é unigênito no sentido de que ele partilha da mesma natureza do Pai. Ele partilha da plenitude da divindade. Tu és meu filho, hoje te gerei, diz o Salmo. Ou seja, ele partilha da absoluta plenitude da divindade. Ele é único gerado nesse sentido. Ele é inteiramente Deus. Unigênito, único. E todo o que nele crê tem a vida eterna. Todo. De toda a classe social, de toda a condição econômica, de toda a etnia ou raça, de todas as mais diferentes línguas, de todas as mais variadas idades, de toda a formação cultural, de todos os estratos mais diferentes da sociedade, sejam elas as castas hindus, as tribos africanas, os povos australianos, os mais remotos, aborígenes, todos, para que todo que nele crer tem a vida eterna. E o Senhor Jesus vai dizer que isto foi expressão do amor de Deus para com este mundo. De Deus amou este mundo de uma tal maneira que deu. Já disse aquele escritor brasileiro que é possível nós darmos sem amar, mas é impossível amar sem dar. E Deus deu aquilo que tinha de mais precioso. Tu és meu filho, em ti me comprazo. E o Senhor deu por nós. Isto aqui, esse texto nos ensina a preciosidade do novo nascimento e a fé. Primeiro Jesus fala a Nicodemos do novo nascimento e depois fala da fé. E esta ordem é importante. Porque primeiro é preciso que o Espírito nos ilumine, nos esclareça com poder, para que creiamos. Há muita gente que, não compreendendo isto, acaba trazendo um probleminha. Houve um grande pregador no século XX, um homem muito importante, grande evangelista, servo de Deus, temente a Deus, mas cuja teologia às vezes não era tão precisa, e ele invertia isso. Ele dizia: a primeira pessoa crê para depois nascer de novo, mas esta não é definitivamente o ensino mais preciso das Escrituras. O ensino mais preciso das Escrituras é que só crê quem foi iluminado pelo Espírito, visitado pelo Espírito, porque é preciso que haja uma obra de graça que anteceda, que visite as nossas trevas, que encontre a nossa morte, que venha ao encontro da nossa condição condenada. E vem o Senhor e sopra. Jesus vai dizer: o vento sopra
E aí a pessoa é capaz de erguer o seu olhar para Cristo, entender e crer e deleitar-se nele. Porque para crer faz-se indispensável essa iluminação do Espírito. Vejam vocês, esse judeu, esse fariseu, Nicodemos, um dos principais dos judeus, mestre em Israel, homem dos livros. O judeu é povo do livro, o judeu é povo da letra. Nicodemos nasceu com a circuncisão, que é letra. Nicodemos nasceu com um livro na mão. Nicodemos nasceu na escola dos rabis. Nicodemos nasceu na sinagoga. Nicodemos nasceu visitando o templo. Esse judeu é da letra, ele conhece a letra, ele conhece os livros sagrados. Mas faltava ali este sopro do Espírito que ilumina a alma com poder. Jesus vai dizer: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Trazendo Jesus Cristo a esse mundo com seu Filho unigênito, o amor de Deus a este mundo, esse mundo enviar o seu Filho. O que significa o Filho? Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Eu estava na eternidade, em ti tu me deleitavas em delícias perpetuamente. O amor eterno do Pai pelo Filho. E agora, a este mundo hostil, a este mundo rebelde, a este mundo impenitente, a este mundo blasfemo, a este mundo tolo, a este mundo de trabalhadores, lavradores cruéis, como diz a parábola, Ele enviou o seu único Filho. Isto é grande amor. Se Cristo viesse a este mundo, apenas hipoteticamente, eu insisto, apenas hipoteticamente, ninguém cresce em Cristo, já seria uma imensa expressão de amor. O Senhor enviar o seu Filho a este mundo rebelde, duro, maligno, hostil, blasfemo, entregue aos seus descaminhos e pecados, o Senhor enviar o seu Filho a este mundo, se no final das contas, hipoteticamente, eu insisto nisso, ninguém cresce, já seria uma grande expressão de amor. Ou ainda, se hipoteticamente apenas um dos condenados do tronco podre de Adão cresce, isto já seria, hipoteticamente, já seria uma grande expressão de amor de Deus. Mas não, a misericórdia de Deus diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Que coisa extraordinária. O que isso diz para nós? Para nós perseverarmos em confiança. Por em que nós confiamos? Nós confiamos nos nossos méritos. Nós confiamos nas nossas obras. Nós confiamos na nossa biografia. Nós confiamos no nosso currículo. Nós confiamos nas nossas conquistas. Nós confiamos na nossa força, na nossa habilidade. Ou nós confiamos em Cristo, unicamente nele. Como judeu picado pelo veneno, não tinha de que se gloriar,
confiava no olhar para Cristo. Assim também você, irmão, irmã, você que me ouve, você que está acompanhando esta palavra nesta manhã, caminhe, mas caminhe confiando unicamente nele, crendo unicamente nele, que toda a sua confiança esteja lá, posta nele, transferida para ele. Não em você, não no rigor da sua religiosidade, porque provavelmente mais rigoroso e zeloso do que Nicodemos, ninguém de nós aqui talvez seja, mas em Cristo, unicamente nele, entregando tudo a Ele, depositando toda a confiança nele. Perseverar em confiança. Em segundo lugar, isso diz para nós que nós podemos ter segurança, que nós podemos crer que a palavra dele é verdadeira. Ele diz assim, o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é promessa de Deus, esta é palavra de Deus, esta é sanção divina. Os seus sentimentos podem mudar, você pode variar, você pode ficar inconstante, inseguro, porque às vezes o ser humano é mais ou menos como a onda do mar, que vem, que vai. Alguns seres humanos são muito inconstantes, sofrem variações nos seus sentimentos, variações na sua forma de pensar, variações nos seus hormônios. Você não dormiu bem, já pode acordar mal, porque nós seres humanos variamos, mas não deposite a sua segurança em você mesmo, porque você tem inconstâncias. Deposite a sua segurança naquilo que Deus fez e diz. E Deus diz que quem crer em Cristo tem a vida eterna. E em último lugar, você pode louvar a Deus pelo amor de Deus em conceder-nos a vida eterna. Será, irmãos, que algum dia nós vamos conseguir exprimir no nosso louvor em palavras, em canções, a maravilha desse amor de Deus que nos alcançou e nos deu a vida eterna? Será que algum dia nós vamos ter exatamente condições de avaliar a importância desse dom de Deus, que é crer nele, ter a vida eterna? Ou seja, Deus enviou o seu Filho, nos trouxe essa abundância de tesouro celestial, cremos nele, temos a vida eterna, isto veio de Deus. Será que nós conseguiremos um dia, com todos os vigores da nossa alma, louvar ao Senhor em gratidão por esse amor em conceder-nos a vida eterna? Tudo veio do Senhor, não é verdade? Joseph Haydn foi um compositor austríaco, um compositor clássico. Ele morreu em 1809. E ele compôs um oratório. O que é um oratório? Uma peça clássica religiosa para ser cantada com coral, tocado com orquestra. E Joseph Haydn compôs um oratório chamado A Criação, no qual ele coloca em música orquestral e para coral o relato da criação. E ele já era alguém agora velho, estava confinado à cadeira de rodas,
já não tinha forças para se manter em pé sobre as suas pernas. E ele foi à sala de música de Viena, a Vienna Music Hall, onde o seu oratório, a criação, seria executada e cantada pelo coral. E ele estava lá preso naquela cadeira de rodas. E o coral então executa o seu oratório. A orquestra toca. E no momento em que o movimento do oratório chega para descrever aquela frase de Deus, e disse Deus, haja luz, e houve luz, o coral explodiu, a orquestra explodiu, e aquele público levantou-se, e todo mundo começou a bater palmas, e palmas, e palmas, e palmas, e de repente olharam para Haydn e começaram a bater palmas para ele, e ele então encontrou forças, e levantou-se, e pediu silêncio, e ergueu a sua mão para o céu e disse, não, isso não vem de mim, tudo vem dele. E prostrou-se novamente em sua cadeira. Irmãos, que nós possamos louvar a Deus que nos concedeu a Cristo e a vida eterna, e com a mão apontada para o céu nós dizermos, não de mim, mas de lá vem tudo. Cristo Jesus é o nosso tudo. E que Ele nos abençoe. Senhor, se há alguém nesta manhã que nos ouve, que ainda não creu, Cristo desceu e será levantado para que esse olhar se erga e creia e tenha a vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a expressarmos esta gratidão total, absoluta, pelo amor do Senhor, em enviar-nos o seu único Filho, o seu Filho unigênito. Ó Deus, dá-nos força de alma iluminada para nos rejubilar nisto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.